Canta, igreja. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. não paro de olhar para os montes. Ele não descansa, ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, o meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes. Ele não descansa, ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. O Senhor esteja convosco. Anúncio da boa nova de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão, vinda da Galileia e da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do além-Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidônia. Veio a ele uma grande multidão ao ouvir o que ele fazia. Ele ordenou a seus discípulos que lhe aprontassem uma barca, para que a multidão não o comprimisse. Curou a muitos, de modo que todos os que padeciam de algum mal se arrojavam a ele para o tocar. Quando os espíritos imundos ouviam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Ele os proibia severamente que o dessem a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, iluminem os nossos caminhos para a glória de Deus Pai. Amém. Você diz que está sozinho, mas Deus diz: estou contigo. Nosso hino, igreja, vamos. Diz que não tem jeito, mas Deus tem uma palavra para você. Deus te diz que tudo é possível. Isso, solte sua voz. Você diz: eu não posso. Isso, tá lindo. Você diz: eu não aguento. Diz: meus sonhos sonhos estão perdidos. O que passou não volta mais. Mas hoje Deus diz: Deus está dizendo que hoje eu ainda realizo os sonhos. Volte a sonhar. todos os seus sonhos mortos, volte hoje. Volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Você diz: eu não posso. Você diz: eu não aguento. Diz: meus sonhos estão perdidos. O que passou não volta mais. Mas Deus está dizendo: eu ainda realizo os sonhos. Volte a sonhar. Se por um tempo a dor te fez parar, volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Volte a sonhar. Se por um tempo a dor te fez parar, volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Igreja, quantas vezes nos teus sonhos disseram para você: não, pare, você não vai conseguir? Quantas vezes até para nós, enquanto anglicanos, já não falaram para nós: não, fecha a igreja, não vai dar certo. Mas esse sonho não é só nosso, esse sonho também é de Deus. Por isso Ele diz para nós: não desista, eu estou com vocês. Quantas tribulações nós não estamos passando,
Quantas pessoas não já tentaram destruir o sonho meu, do reverendo Wilson? Mas é para Deus que nós sonhamos. É Ele que vem a cada oração dizer e confirmar para nós: sonhe, sonhe, porque esta obra é minha. Nós estamos aqui só para fazer o nosso nome, mas o nome de Deus, é Ele que é o nome que nós estamos fazendo. Nós somos pequenos mortais, nós passamos, mas Deus não passa. E essa igreja nasceu aqui nesta cidade, não foi somente por obra do reverendo Wilson Mana, mas por obra do Espírito Santo. O Espírito Santo o tocou. Ele podia ter ido para tantos outros lugares, mas foi a igreja anglicana que o acolheu. Foi o Espírito Santo que o levou até lá. Então é para nós sonharmos. Alguns falam: mas é só isso que vai vir na igreja, não vem mais. Vem, eu creio, porque Deus já revelou para mim, para os irmãos da oração, essa igreja vai encher, porque é para Ele que nós estamos aqui. E é por isso que eu digo, nós precisamos nos colocar diante da mão de Deus. Nós precisamos confiar mais em Deus. Nós precisamos ouvir esta palavra quando Ele diz que vai dar certo. Já deu certo. Por isso esta música é nossa. É nossa essa música. Precisamos voltar a sonhar. Eu falei da igreja, mas você tem os teus sonhos. Eu não sei quais são, mas você sabe. Você sabe os sonhos que você deixou no meio do caminho da sua vida, mas que hoje Deus diz para você: saia da sua depressão, saia do seu desespero, saia do seu desânimo e volte a sonhar, volte à vida em Cristo. Vamos cantar mais uma vez? Vamos com alegria. Cante, solte a sua voz. Você diz eu não posso. Isso, você mesmo. Você diz eu não aguento. Diz meus sonhos estão perdidos. O que passou não volta mais, mas Deus está dizendo: eu ainda realizo hoje. o sonho. Ele realiza sonhos hoje, igreja. Volte a sonhar. Se por um tempo a dor te fez parar, Volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Volte a sonhar. Se por um tempo a dor te fez parar, Volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Amém. Fala para o teu irmão: Deus hoje realiza sonhos. Deus hoje ressuscita os teus sonhos. Deus hoje ressuscita os teus sonhos. Creia, confie, confie, minha amada, confie. Confie que hoje Ele ressuscita sonhos. Amém. Pode sentar, meu amado, minha amada. Vamos refletir um pouquinho a palavra de Deus. Na primeira leitura da carta aos Hebreus, nós encontramos no verso 25 do capítulo 7, diz assim: por isso, também pode salvar totalmente os que por Ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Aqui está Cristo, o grande Redentor. O autor deste livro nos convida e nos chama a esse grande poder de Deus enquanto meu e seu Redentor. Por isso que quando nós estávamos de joelho, e eu dizia a você: aquele que se achega a Jesus não irá se perder quando viver a palavra de Deus. Vocês estão lembrados? Foi ainda agora, lembra? Por quê? Porque aqui está, Ele intercede por todos aqueles que se achegam nele. Ele é o nosso grande intercessor junto de Deus. Jesus, o Redentor, o único que morreu a morte de cruz, o único que nós ouvimos na segunda-feira: sacrifício perfeito, completo e suficiente. Somente Jesus, Cordeiro imolado, sem mancha, sem pecado. Ele, por sua grande excelência, nas suas classificações, que o autor começa a descrever a Ele neste versículo, eu compreendo que Ele é santo, inculpável, sem mancha e separado dos pecados. Jesus foi igual a nós em tudo, exceto no pecado. É isso que o autor quer dizer. Ele viveu como nós, teve fome,
teve frio, Jesus chorou, Jesus se alegrou, Jesus esteve nas bodas de Caná, lá na Galileia, com certeza dançou. Ele é humano, estava numa festa, ou ele estava na festa de cara fechada? Não, esta visão de Jesus sempre cara fechada é para os doentes. Quem é doente, Jesus também era alegre, aliás, na maioria das vezes. Nós ouvimos Jesus chorando sangue quando? Quando no Getsemane. Chegou minha hora. Pai, afasta de mim esse cálice. Satanás vibrou até, né? O Pai vai afastar. Mas seja feita a tua vontade, não a minha. E eu vim para ser o Redentor, como diz hoje o livro dos Hebreus. Então, ele é sem pecado, perfeito. Por isso, no sacrifício do altar, na Santa Cruz, ele se fez perfeito. Como nós ouvimos na segunda-feira, quando o sacerdote iria até o altar para oferecer o sacrifício, para matar o cordeiro, primeiro ele fazia pelos seus pecados, depois pelo da família que veio até ele. Inclusive eu falava com o reverendo Wilson na hora que estava lendo a leitura, tanto o meu lema sacerdotal como o dele é da mesma carta aos Hebreus, capítulo 5. O meu lema veio do meio de vós para vós, porque lá no versículo 1 diz que todo sumo sacerdote é tirado do meio do povo para interceder pelo povo, pelos seus pecados, para orar, oferecer sacrifício, não é assim que está lá? No capítulo 5, do verso 1 de Hebreus, desta carta que nós lemos hoje. E também o nosso reverendo, a seu lema de ordenação também foi do capítulo 5, que diz lá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Mera coincidência, hoje nós estamos juntos trabalhando para o reino de Deus. Não sei, mas Deus sabe todas as coisas, sabia que eu estaria aqui também, e juntos estaríamos conduzindo um povo para Deus, amém? E nesse sentido do sacerdote oferecer, é que nós encontramos o livro dizendo que a necessidade como sumo sacerdote de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, verso 27, depois pelo povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. O sumo sacerdote lá da época precisava sempre, todos os dias, estar oferecendo um sacrifício. Preste atenção, meu amado e minha amada, todos os dias. Mas Jesus fez um único sacrifício, diz o verso 27, porque o dele foi perfeito. Tá atento, hein, Fabião? Porque foi perfeito. Sendo perfeito, sem mancha, não precisa mais outro sacrifício. Por isso os cristãos não mais fazem sacrifício com animais, apenas vive o que diz Jesus na última ceia: tomai e comei, tomai e bebei, é o meu corpo entregue por vós, façam isso em minha memória. E aí o sacrifício acontece no altar, perfeito, sem mancha, porque é Jesus. Por isso, não precisa mais todos os dias mais sacrificar animais. Ele já foi um sacrifício perfeito, único, não precisa mais outro. Por isso, os cristãos não mais sacrificam animais, porque Jesus é o sacrifício vivo na Santa Eucaristia. É o alimento espiritual para a nossa alma. Por isso a igreja ela é bíblica e eucarística. É Jesus, presença real no santo altar, que vem para nos curar, que vem para nos alimentar. E a palavra ainda continua dizendo que Ele está no trono da majestade, ou seja, Ele está junto de Deus. Por isso, quando nós pedimos, necessitamos de algo, nós pedimos a Deus em nome de Jesus. Tudo que vocês pedirem em meu nome, eu vou-lo concederei. No nome de Jesus. Então, quando for orar, quando for clamar a Deus nas suas dificuldades, nas suas pelejas da vida, você clame: Pai querido, aqui eu me coloco e faço todo o seu pedido, toda a sua vivência diante de Deus. E aí termina dizendo: e tudo seja feito em nome de Jesus. Porque Ele diz que quem recorrer ao nome dEle, não ficará em vão. Será atendido, será ouvido, porque Ele está
no santuário. Então Jesus é o nosso sacrifício perfeito para a redenção, sem pecado, sem mancha, o nosso sumo sacerdote. Que o sumo sacerdote tinha que oferecer outro sacrifício, ele ofereceu a si mesmo. Amém? E no evangelho de hoje, eu gosto desse evangelho de hoje, sabe por quê? Porque eu começo a olhar e compreender que o povo da época de Jesus era um povo que tinha mais fé. Porque o povo começava a ouvir que Jesus fazia milagres e fazia o quê? Corria ao encontro de Jesus. Por isso diz que uma grande multidão vai ao encontro dele. E ele fica com medo de comprimir todos e diz: prepara uma barca que eu vou subir nela. E o sentido de falar da barca era por quê? Porque fazia eco do meio do mar, para todos poderem ouvi-lo. Amém? Estão entendendo? E o que me deixa assim muito feliz diante desta palavra é saber que hoje, os seres humanos estão começando a buscar Deus. Você veio na igreja por quê? Para buscar Deus hoje. Muitos estão em casa nos assistindo pela Web TV porque não conseguiu vir, para buscar Deus. Assim também esta multidão ia de toda a região buscar Jesus, porque ouviu falar de Jesus, ouviu falar das curas de Jesus. E a palavra diz que muitos tentavam tocá-lo para ser curados, pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam, se aglomeravam para apenas tocar e ser curados. Mas eu também vejo aqui que a palavra hoje vem me ensinar, e provavelmente a você, que não basta somente reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós não bastamos somente dizer: ah, Jesus é o meu Senhor. Porque isso até os espíritos imundos dizem. Olha a que ponto o Evangelho nos convida a refletir hoje. Até os espíritos imundos o reconhecem, porque está dizendo aqui, ó: tu és o Filho de Deus. Espíritos imundos dizendo. Então, eu também digo: Jesus é o Filho de Deus, é o meu Senhor. Mas eu estou vivendo a palavra de Jesus? Eu estou praticando o que o Evangelho me pede? Será que nós, enquanto cristãos, estamos de verdade vivendo o que nós falamos? Porque se eu apenas vivo falando e não vivenciando, eu estou me tornando um fariseu. E os momentos que eu encontro Jesus com os fariseus, eu encontro as piores palavras que saem da boca de Jesus: bando de hipócritas. Você quer ser chamado de hipócrita? Você quer ser chamado de falso, de moralista? É isso. A palavra hoje vem me ensinar e ensinar a você que precisamos não somente pronunciar, mas precisamos viver. Viver como cristãos de verdade. Viver o que ensina Jesus no seu Evangelho. Aquele que tem 2 túnicas, reparta com aquele que não tem nenhuma. Aquele que odeia o seu irmão, vá perdoá-lo. Não carregue rancor no teu coração. Aquele que quer ser curado, busque a cura. Jesus também diz que aquele que quer ganhar o reino dos céus, primeiro sirva os seus irmãos. Faça banquete para os seus inimigos. Oh, Jesus, é difícil. É doído, é. Ah, eu conheço Jesus, é o meu Senhor. Mas se você não vive tudo o que Jesus pede,
Ser cristão não é só pedir um carro novo, uma casa nova, só prosperidade. Claro que Jesus dá, está na palavra. Os filhos dele não serão desamparados. Então, se eu venho buscar porque eu preciso estar com uma vida boa, Ele vai me dar à medida que eu vivo a palavra dele. Isso é fato. À medida que eu confio nele, me é retribuído. Agora, eu vivo a excelência da palavra? Eu vivo a essência do que a palavra me pede? O que Jesus me ensina? Por isso a igreja, ela é bíblica. Porque eu preciso buscar, à luz da palavra de Deus, o que eu quero para a minha vida. E me entristece muito esses dias. Ontem estava conversando com o reverendo, né? Tem alguns que vêm na igreja e dizem assim: vou na igreja anglicana porque lá tudo pode. Não sei aonde viram isso. Estão pegando, talvez, tentando modelar-se para ficar aqui, né? Então fala lá, tudo pode. Eu vou ficar lá porque lá tudo eu posso. A palavra diz que pode? Se a palavra diz, você pode. Se a palavra diz não pode, não pode. E como eu sei, reverendo, há 10 mandamentos e 2. Para você e para mim. Amar a Deus sobre todas as coisas. Tem amado. Ou não, não, hoje eu não vou para a missa porque hoje eu vou colocar o pão para crescer, então não dá para ir. Eu tenho que cuidar das crianças hoje, não dá para ir. A missa do reverendo demora muito, não dá para ir, né? Trabalhei muito, estou muito cansada hoje. Como eu queria ouvir lá no céu, Jesus falando: você não vai entrar não porque está muito cansado. Eu também estou, não entra, não fica, você vai, né? Ele não vai fazer assim, amém? Pode ficar sem medo. Mas, para tudo, há desculpa para não estar na presença de Deus. Ou então, aqui tudo pode. Não pode. Não adulterarás, não cobiçarás, não matarás. Está na Bíblia. Se está na Bíblia, aqui não pode. Porque a igreja, ela é bíblica e eucarística. Jesus está aqui, na Santa Eucaristia, no sacrário, presença viva de Jesus. Fé é aquilo que não se vê, mas ali está. Que nós possamos hoje buscar Jesus na Eucaristia e pedir que muitas vezes Ele venha curar as nossas cegueiras, as nossas dificuldades de viver a Tua palavra. Porque todos nós já professamos Jesus como nosso único Senhor e Salvador, mas ainda não estamos conseguindo viver a palavra de Deus. Mas que hoje, à luz desse Evangelho, à luz da leitura da carta aos Hebreus, o nosso sumo sacerdote, que está junto de Deus, para interceder por nós, venha abrir os nossos ouvidos, para ouvirmos a palavra, abrir o nosso coração, quebrar as pedras que muitas vezes o mundo fez tornar o nosso coração, que a palavra não consegue penetrar, bate e volta. É incrível como há cristãos assim. Mas que hoje, ao comungar, você faça essa intimidade com Jesus, para que Ele venha te ensinar a viver a palavra, para que Ele venha, no mais íntimo do seu interior, te lavar, te purificar e te curar, porque Jesus é um Deus de cura. A palavra diz que muitos queriam tocá-lo para ser curados. Primeiro, porque confiavam, porque acreditavam. Você crê? Então hoje é o dia do teu milagre. Hoje é o dia de você voltar a sonhar, porque Ele ressuscita sonhos, Ele ressuscita vidas, Ele destrói doenças e reconstrói famílias, no nome santo de Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Pode ficar sentados, vamos para o nosso ofertório. Feche os seus olhos. É momento do ofertório. Precisamos da sua oferta. Você que ainda não é dizimista, torne-se um dizimista para mantermos a casa do Senhor. Mas em especial agora, neste momento, de olhos fechados,
No altar irá acontecer o sacrifício de Jesus na Eucaristia, doação do pão e do vinho. Nossa oferta, entregamos diante do altar, mas o coração ferido, machucado, toda enfermidade, depressão, o câncer, as enxaquecas, as dores lombares, as dores das costas, espinhas, os bicos de papagaio, tudo nós vamos deixar hoje no altar de Deus. Toda falta de perdão, toda angústia, aflição, nós vamos deixar no altar do Senhor. Todo medo, todo trauma, nós vamos deixar no altar do Senhor. Porque Ele é o nosso sacrifício santo, perfeito. E Ele nos cura, nos sara e santifica nesta noite. Assim nós cremos e tenhamos a coragem de hoje se lançar e tocar no Senhor, para que assim Ele se achegue até nós.